Olá e bem-vindo ou bem-vinda ao Portuguese with Leo. Se fores novo ou nova por aqui, o meu nome é Leonardo e neste canal ensino e divulgo o português de Portugal. Há uns meses fiz um vídeo sobre a influência do português brasileiro na forma como falamos em Portugal, que podes ver aqui e na descrição. Hoje quero falar sobre a influência que sofremos de uma língua muito mais influente, a língua mais influente do mundo atualmente, o inglês. Primeiro vou explicar-te porque é que o inglês tem tanta influência na forma como falamos em Portugal, sobretudo as pessoas da minha geração, e depois vou mostrar-te como é que essa influência se manifesta hoje em dia. Porque é que o inglês é tão influente em Portugal? Algumas pessoas talvez estejam tentadas a responder que é porque Portugal mantém com a Inglaterra a aliança mais antiga do mundo entre dois países, desde 1386, ou porque recebemos há décadas turistas britânicos no nosso país, sobretudo no Sul. Mas a verdade é que esta influência não vem da Inglaterra, mas sim dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que atualmente mais influencia todos os outros países do mundo a nível cultural, sobretudo os do Ocidente, e a prova disso é que tu estás a ver este vídeo numa plataforma americana, graças a uma invenção americana, num dispositivo inventado por americanos. Esta influência americana é sentida por todo o mundo e em Portugal acho que a sentimos mais do que na maior parte dos outros países de língua não inglesa, porque somos dos poucos países do mundo onde não é comum dobrar os filmes e séries estrangeiros. A dobragem é a gravação das falas de um filme ou série numa língua diferente da original e em Portugal nós não fazemos isso. Aqui, quase todos os filmes e séries estrangeiros são vistos na sua língua original, com legendas em português, e quase todos vêm de Hollywood, nos Estados Unidos. Ou seja, os portugueses, sobretudo os da minha geração, nascidos nos anos 80 e 90, cresceram com muita exposição ao inglês, sobretudo o inglês americano, graças a filmes e séries de televisão. Além disso, nos inícios da internet, nos anos 90 e 2000, quase só havia conteúdo em inglês. Eu lembro-me que, quando comecei a ver YouTube em 2006, se eu precisasse encontrar tutoriais ou o que quer que fosse, tinha de pesquisar em inglês. Foi assim que aprendi a tocar guitarra e ainda hoje em dia me é mais natural pensar nos acordes da guitarra em inglês, A, B, C, D, F, G, do que em português, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas isto foi há 10, 15 anos e hoje em dia as coisas estão diferentes. Hoje em dia existe todo o tipo de conteúdos na internet em todas as línguas e é muito fácil para qualquer pessoa encontrar tudo o que precisa na sua própria língua na internet. Isto significa que as crianças e adolescentes de hoje em dia em Portugal consomem muito mais conteúdo em português do que em inglês, o que, na minha opinião, é um dos principais motivos pelos quais o nível médio de inglês dessa geração é um pouco mais baixo do que o da minha, os millennials. Até o nome da minha geração é em inglês, millennials. Ou seja, para os portugueses hoje em dia já é possível navegar a internet e encontrar tudo aquilo que precisamos em português. Mas e se fores alguém que quer aprender uma língua estrangeira e por isso quer procurar conteúdos noutras línguas? Pois bem, aí o teu melhor amigo é o patrocinador do vídeo de hoje, a NordVPN. A NordVPN é uma ferramenta que te traz dois grandes benefícios. Por um lado, encripta a tua ligação à internet, permitindo-te navegar em maior segurança, o que é importante sobretudo em redes públicas. Por outro lado, altera o teu IP, a tua morada na internet, permitindo-te navegar como se estivesses em qualquer parte do mundo. É que, embora efetivamente hoje em dia já existam na internet conteúdos em todas as línguas e mais algumas, grande parte deles estão geobloqueados, ou seja, só podes aceder a esses conteúdos se estiveres no país onde eles foram produzidos. Com a NordVPN dás a volta a esta situação em 2 simples cliques e ainda aumentas a segurança da tua navegação. É uma ferramenta que eu uso há anos e que recomendo a toda a gente. Por isso, se quiseres navegar na internet em segurança, como se estivesse em qualquer país e aproveitando os benefícios da internet nesse país, clica no link na descrição para obteres um grande desconto no plano de 2 anos da NordVPN, mais 4 meses grátis. E se não gostares, podes sempre pedir um reembolso nos primeiros 30 dias. Ok,
Já percebemos porque é que os portugueses são tão influenciados pela língua inglesa. Mas esta influência é boa ou má? Pessoalmente, eu só a posso considerar positiva. Embora em Portugal se aprenda inglês na escola como primeira língua estrangeira, como acontece em quase todo o mundo, acho que falo por muitos portugueses quando digo que devo quase todo o meu conhecimento de inglês não às aulas de inglês na escola, mas sim à minha exposição a esta língua através de filmes, séries, rádio e internet. Crescer com mais do que uma língua é sempre uma vantagem e se uma das línguas com que crescemos for o inglês, essa vantagem ainda é maior porque, quer queiramos, quer não, o inglês é hoje em dia a língua mais importante e mais útil do mundo. No entanto, embora seja uma grande vantagem saber inglês nos dias que correm, esta língua está de tal modo presente nas nossas vidas aqui em Portugal que até começa a afetar a forma como falamos português no dia a dia. Esta influência do inglês manifesta-se de duas grandes formas. Por um lado, existem ocasiões em que os portugueses usam palavras inglesas quando poderiam usar palavras portuguesas, e por outro lado, existem certas palavras e expressões portuguesas que começamos a usar com um significado um pouco diferente por influência do inglês. Começando pelas palavras inglesas que usamos quando poderíamos usar palavras portuguesas, isto normalmente acontece quando queremos falar sobre um determinado conceito que é mais fácil de explicar em inglês do que em português. Normalmente porque em inglês existe uma palavra que define muito bem aquele conceito e em português precisamos de mais palavras para atingir o mesmo significado. Um bom exemplo disto são os adjetivos cringe ou awkward para descrever situações um pouco constrangedoras que geram um certo mal-estar e uma certa vergonha alheia, ou então o adjetivo overwhelming para falar sobre uma situação que é avassaladora ou assoberbante. Aliás, pergunto-me quantos portugueses conhecem e usam as palavras avassalador e assoberbante. Outro exemplo é a utilização da expressão win-win para descrever uma situação que é mutuamente benéfica para duas pessoas ou entidades, a palavra fail para nos referirmos a coisas que correm mal ou o adjetivo top para nos referirmos a coisas positivas. Quando uma coisa está muito na moda, podemos dizer que está muito in ou que é muito mainstream e também usamos a palavra closure para nos referirmos àquela necessidade de perceber porque é que uma relação amorosa acabou, de modo a conseguirmos superar essa relação. E já que estamos a falar sobre relações amorosas, é muito mais comum dizer que vamos ter um date com alguém do que dizer que vamos ter um encontro com alguém. Ou seja, é perfeitamente plausível ouvir um jovem português da minha idade dizer uma frase como esta: "O meu date de ontem foi um fail. Não havia química nem grande tema de conversa e acabámos por ficar ali num silêncio um bocado awkward." Tal como estes exemplos que dei, existem muitas mais palavras portuguesas que usamos no dia a dia, por isso, portugueses que estiverem a ver, deixem mais exemplos nos comentários. Agora passamos ao segundo grupo de anglicismos, que são as situações em que usamos palavras portuguesas de forma errada por causa da influência do inglês. E começamos com aquela que é provavelmente a mais comum, a palavra eventualmente. Em português, usamos a palavra eventualmente para indicar que algo é uma possibilidade, que pode ou não acontecer. É sinónimo de talvez e traduz-se para inglês como maybe, perhaps, possibly. No entanto, muitos portugueses utilizam esta palavra hoje em dia da mesma forma que se usa eventually em inglês. Ou seja, para indicar que algo vai acontecer de certeza. Vejamos como exemplo a seguinte frase: eventualmente, o David teria de tomar uma decisão difícil. Podemos interpretá-la de duas maneiras. Em português correto, estamos a dizer que o David talvez tenha de tomar uma decisão difícil, mas talvez não. Mas muitos portugueses vão olhar para esta frase e achar que aquilo que está a ser dito é que mais cedo ou mais tarde o David vai ter de tomar uma decisão difícil. Outro erro semelhante é o de usar o adjetivo efetivo quando queremos dizer que algo é eficaz. Em produtividade existem dois conceitos que as pessoas muitas vezes misturam: o conceito de eficiente e eficaz. Ser eficiente significa fazer muito bem uma determinada coisa,
de forma rápida e sem desperdícios. Refere-se ao processo. Ser eficaz significa atingir os resultados desejados. Refere-se ao resultado final. Ou seja, é possível sermos eficazes mesmo fazendo as coisas de forma pouco eficiente e é possível sermos muito eficientes, mas pouco eficazes. Um dia irei dedicar um episódio do podcast inteiro aos conceitos de eficiência e eficácia, mas voltando ao tema de hoje, estes conceitos traduzem-se para inglês como efficient e effective. E como deves calcular, já se ouve muitos portugueses dizerem efetivo em vez de eficaz. Por exemplo, em vez de dizerem o meu novo plano de treino é muito eficaz, dizem, erradamente, o meu novo plano de treino é muito efetivo. Passando agora a verbos, em português existem os verbos realizar e introduzir. O verbo realizar significa fazer ou efetuar uma determinada ação e o verbo introduzir significa colocar algo dentro de um determinado lugar. Ou seja, estes verbos podem traduzir-se para inglês como to carry out e to put inside. Por outro lado, existem em inglês os verbos to realize e to introduce, que em português se traduzem como aperceber-se e apresentar. Como já deves ter percebido, muitos portugueses hoje em dia dizem que realizaram algo quando querem dizer que se aperceberam de algo e dizem introduzir ou introduzir-se quando querem dizer apresentar ou apresentar-se. Vamos supor que eu estou num evento social e começo a falar com alguém novo que não conhecia. Depois de alguns minutos de conversa, apercebo-me de que ainda não me apresentei a esta pessoa e digo, em inglês, I just realized that I haven't introduced myself yet. My name is Leo. Se eu quisesse dizer esta frase em português, a forma correta seria acabei de me aperceber que ainda não me apresentei. O meu nome é Léo. No entanto, muitos portugueses poderão dizer acabei de realizar que ainda não me introduzi. O meu nome é Léo. Destes dois, o realizar é mais comum do que o introduzir, mas já ouvi portugueses dizerem os dois. E para terminar, uma expressão idiomática, at the end of the day. A expressão inglesa at the end of the day é usada para se indicar a conclusão final a que se chega, depois de se tomar tudo em consideração, ou para indicar o facto mais importante de uma situação. Por exemplo, Unfortunately, we lost the game, but at the end of the day, the important thing is that we gave it our all. Em português, a frase equivalente é no final de contas. Se traduzirmos a frase que acabamos de ver, ficamos com infelizmente perdemos o jogo, mas no final de contas, o importante é que demos o nosso melhor. Mas como já deves ter adivinhado, já se ouve muitos portugueses dizerem no final do dia em vez de no final de contas. Ou seja, infelizmente perdemos o jogo, mas no final do dia, o importante é que demos o nosso melhor. E bom, a verdade é que, embora eu defenda e continuarei a defender que devemos usar a língua corretamente e usar as palavras com precisão, no final do dia, o mais importante é conseguirmos comunicar e compreender-nos. E quem sabe se esta utilização errada de palavras como eventualmente, efetivo ou realizar não serão no futuro consideradas corretas. Afinal, é assim que as línguas evoluem. Quando um número suficientemente grande de pessoas começa a falar de uma determinada forma, essa forma passa a considerar-se correta nessa língua. Obrigado por assistires até ao fim e obrigado a todas as pessoas que me apoiam no Patreon todos os meses. Se eu me tiver esquecido de alguma palavra ou expressão inglesa que utilizamos comumente em Portugal, por favor, escreve nos comentários e se gostaste deste vídeo vais adorar este aqui.